Olá, eu sou Marcelo Acioli, acadêmico de Medicina da FASA, Unidade Itabuna. Antes dessa trajetória na Medicina, eu fui aprovado em alguns concursos e devo essa aprovação principalmente nos meus estudos na época com relação às técnicas de estudo. Ok? Eu vou ter esse prazer e muita humildade de compartilhar com vocês esses conhecimentos, tá? O cérebro e a preguiça. O cérebro ele tem uma tendência, fisiológica de poupar energia. Afinal de contas, a sua função primordial é nos manter vivos. Então, o que ele puder fazer para procrastinar, para te manter inerte, pode ter certeza que ele vai fazer. Então, a grande maioria das pessoas tem uma metodologia de estudo, no entanto, em decorrência dessa tendência, normalmente essa metodologia é a mais ineficaz. Por quê? Porque é a que está mais dentro da zona de conforto dela. Então, é importante a gente quebrar essas crenças limitantes de que o nosso método é o melhor, ou então só existe aquela forma de estudar, porque eu sempre estudei assim e sempre funcionou para mim. Então, tem aí algumas possibilidades para que a gente possa expandir, conhecer outras ferramentas, dar oportunidade de profissionalizar os nossos estudos. Ok, com relação à metodologia ativa e passiva. Cientificamente comprovado, que a partir do momento que a gente se envolve ativamente com o processo de aprendizado, a gente tem uma melhor retenção. O que é que isso significa? A partir do momento que a gente debate acerca daquilo, que a gente realmente se insere dentro daquele contexto ativamente, a gente está elevando, mantendo a nossa concentração a partir do momento que a gente está fazendo aquilo de maneira ativa, completamente diferente de ficar de braços cruzados assistindo uma videoaula por horas. Então, é importante repensar certas situações. A proposta desse minicurso é justamente te dar algumas ferramentas para otimizar o seu rendimento e, ao menos, abrir os seus olhos para que existem outras possibilidades, outras formas de estudo. Ok? Quantidade versus qualidade. Claro, qualidade sempre, 10 horas líquidas, assistindo uma videoaula, sem escrever nada, sem fazer absolutamente nada, só passivamente recebendo aquele conteúdo, ou então só lendo, a retenção disso é muito baixa. Então, mais vale você otimizar o seu tempo de estudo para que você tenha horas líquidas de estudo de fé e fato. É importante, antes de mais nada, a gente identificar qual é o nosso perfil. Como assim? Existe o perfil visual, auditivo e o sinestésico. O visual é aquele cara que vai ter uma memória fotográfica, é um cara que vai se beneficiar com mapas mentais, por exemplo. A parte visual dele é mais pronunciada. Já o indivíduo auditivo é aquele cara que presta mais atenção ao que está acontecendo ao redor dele com relação àquilo que ele escuta. Então, diante de uma conversa, é muito fácil você identificar se você é visual ou auditivo. Se para você, na conversa, você presta mais atenção nas expressões faciais, você é do tipo visual. Se para você a oratória é mais importante, então muito provavelmente você é auditivo. E tendo o tipo sinestésico, que é aquele cara que tem que estar se movimentando, aquele cara que tem que estar colocando em prática, tem que estar escrevendo. Ok? Na internet, inclusive, tem vários testes, quizzes que podem ser feitos para ajudar nessa identificação. Dito isso, vamos falar um pouquinho das técnicas que eu quero passar aqui para vocês. Ok? Primeiramente, para quem não sabe para que lado vai, qualquer lado serve. Então, você tem que ter um cronograma, ok? O cronograma você vai subdividir em mensal, vai dividir em semanal e dividir mais ainda em diário. Por quê? Porque a partir do momento que você divide em partes menores, você cria um sentimento de urgência e cria também uma segurança que você está conseguindo cumprir com aquilo que você foi proposto fazer. Quando você consegue e termina o seu dia, você termina renovado, disposto para reiniciá-lo no dia seguinte.
Então, é uma maneira de se manter motivado, organizado, estabelecendo os níveis de prioridade. Com relação à revisão, a gente tem aqui uma etapa extremamente importante do aprendizado, porque existe um estudo, na verdade, vários outros já foram feitos depois desse, que diz que em 24 horas, se você não revisar, você vai ter uma retenção de em torno de 25% a 30%. Imagine o que fica depois de 30 dias, em torno de 5% a 10%. É praticamente a mesma coisa que não ter estudado. Então, fisiologicamente, a gente tem que mostrar que aquela informação ela é relevante, ela é importante. Então, como é que você dá essa sinalização? Você faz revisões chamadas revisões espaçadas. Um dia, 7, 15 e 30. Você pode fazer isso de diversas formas, a depender do seu perfil, se você é visual, auditivo ou sinestésico, ok? Pode ser feito por flashcard, que aí você pega um papelzinho, escreve a pergunta, na frente, no verso, você vai responder aquilo. Pode ser feito por meio de um software chamado Enki, que é como se fosse um flashcard, só que digital. Você tem diversas possibilidades de fazer isso aqui, ok? Seguindo, tem o método Pomodoro. Nesse método Pomodoro, a gente vai ter 45 minutos por 15 de descanso. Nesses 45 minutos, você se mantém focado, deixa o celular longe e evita toda e qualquer distração. Tudo que você tiver que fazer, deixa para fazer nos 15 minutos que você tiver disponível. É até uma maneira de você recuperar o fôlego, restabelecer os seus níveis de concentração, porque, segundo estudos, depois de algum tempo, isso começa a decair e aí você começa a dispersar. Então é importante você dar essa renovada. Uma outra dica que eu dou é o seguinte: cicle os seus estudos do dia. Então, por exemplo, se você tem 3 assuntos, A, B e C, para matar ali durante a sua rotina, você subdivide em cada sessão do Pomodoro, cada uma delas. Aqui, aqui e aqui. Você faz 45, descansa 15, 45, descansa 15, 45, descansa 15. Não precisa necessariamente você matar tudo que tinha que matar do A para ir para o B. Você pode fazer esses 45 minutos e seguir adiante. É importante que você mude, rotacione esses assuntos justamente pelo efeito novidade que vai manter a sua concentração lá no topo. Com relação à recuperação ativa, o que é recuperação ativa? É buscar na sua memória tudo aquilo que você lembra com relação a um determinado assunto. Por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. Você pode fazer ou escrevendo no papel. Tá, o que é que eu lembro disso? Escreve tudo. Escreve tudo. Depois que você terminar, consulta o seu material e insere aquilo que ficou faltando, tá? Você pode fazer isso escrevendo, pode fazer isso falando, tanto faz. O que importa é que você faça uma recuperação sem consulta. Exercícios. Eu botei, né, exercício até num tópico à parte devido à sua importância. Ele está dentro das revisões. Mas esses exercícios, além de te auxiliar nesse processo das revisões, ele vai ser também importante para você ganhar maturidade de resolução de prova, que vai servir tanto para a graduação quanto para a residência. Ok? Você tem principalmente duas situações em que esses exercícios vão ser colocados com perfis diferentes. Logo depois de estudar um assunto, esse momento é chamado resolução analítica, em que você vai identificar, assertiva por assertiva, o porquê que ela está verdadeira e o porquê que as falsas estão falsas. E aí você vai construir um material à parte, seja ou escrevendo ou no Word, com base naquilo que você errou e ou aquilo que você percebeu algum nível de dificuldade, ok? Pré-prova, você vai fazer uma resolução mais direta, basicamente com base naquilo que você selecionou como sendo algo difícil ou algo que você está se passando com frequência. Leitura ativa. O que é leitura ativa? É basicamente você se envolver ativamente com o processo de leitura, fazendo de trechos em trechos, pode ser, vamos dizer, pensando em parágrafos, em torno de 5 a 10 linhas, você lê e coloca em prática aquilo que você leu, escrevendo
um resumo com as suas próprias palavras. Você vai estar fazendo uma leitura ativa e vai estar produzindo um resumo feito por você mesmo, o que vai aumentar a sua retenção, manter a sua concentração no topo. Com relação às associações, o que são associações? E para que elas servem? Associações, na verdade, você vai pegar algo novo e associar com algo já inato, algo que já pertence a você. É muito mais fácil você aprender algo fazendo uma ponte entre aquilo que você está aprendendo e aquilo que você já sabe. Quais são as técnicas, né? Eu vou colocar apenas duas aqui, que são as técnicas de mnemônico e as paródias. Pensando em mnemônico, você pode fazer isso por sigla ou então por meio de visualizações. Vou dar um exemplo básico aqui. Sigla. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento ali da doença do refluxo gastroesofágico? Ômega T. Obesidade, medicamentos, né? BCC, anticolinérgicos, esclerodermia, gastroparesia, alterações do hiato diafragmático e tabagismo. Com relação ao visual, quanto mais bizarro, quanto mais engraçado, melhor. É importante lembrar disso porque o nosso cérebro ele parece que tem uma preferência por coisas engraçadas ou toscas. Então, crie um cenário, seja criativo e espero que essas dicas tenham sido valiosas para vocês.